Vamos ficar de pé, nós vamos fazer aqui uma leitura. Em seguida a irmã Lúcia vai orar por nós. Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Iremos tratar nessa noite sobre o tema família e os desafios de um novo tempo. E o texto que vamos usar é esse, de Gênesis 2, a partir do versículo 18 em diante, 18 ao 25. Diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhe daria, ou lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que ele fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Saúde a todos em nome de Jesus, amém? Oremos. Ó Senhor da glória, Pai eterno e soberano Deus, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é a tua mão poderosa que nos guarda, que guarda nossas famílias, que nos sustenta, que nos dá força para prosseguir, Senhor da glória. Te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, pelo privilégio, Senhor da glória, de estarmos aqui reunidos no teu nome e na tua presença, em comunhão, Senhor da glória, com a tua igreja. Que esta palavra, Deus Todo-Poderoso, ela venha frutificar em nossos corações, Pai amado. E que teu exército de anjos, Pai amado, guarde, Pai Santo, as nossas famílias, Senhor da glória. Te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor da glória, e de estar nos alimentando, Senhor, tratando, Senhor da glória, com o mais profundo, Pai, do nosso coração, tratando com a nossa mente, com as nossas emoções, Senhor da glória. Ó Deus Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, é o teu amor, Senhor, é o teu amor, Senhor, que nos dá, Senhor, o privilégio, Pai amado, de sermos participantes, Pai Santo, da família de Deus. Oh, meu Senhor da glória, que nesta noite esta palavra, Pai amado, ela venha, Senhor, consolar os nossos corações, venha guiar, Senhor da glória, as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa caminhada, as nossas escolhas, Pai amado. Porque quando nós estamos firmados na tua palavra, Senhor da glória, nós estamos seguros. Nós não podemos, Pai amado, caminhar pelos nossos olhos, mas nós devemos, Pai amado, caminhar pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai Santo.
em que nesta noite, Senhor da glória, a tua voz seja fortemente ouvida neste lugar. E que não somente nós possamos ouvir a tua voz, mas possamos responder com fé a tua voz, Pai amado, para estarmos fazendo a tua vontade, porque não basta ouvir, Senhor, a tua voz, temos que fazer a tua vontade, responder a tua voz, deixando, Pai amado, a nossa vida nas tuas mãos. Tudo, Pai, nas tuas mãos, porque nas tuas mãos nós estamos seguros, Senhor da glória. Nas tuas mãos, Pai amado, nós podemos confiar, Senhor, que nós estaremos traçando o caminho de vitória, traçando o caminho de segurança, traçando o caminho, Pai amado, para a eternidade. Oh, meu Senhor, muito obrigado. Usa, Pai amado, cada vida que aqui chegou, Senhor, ao ouvir a tua palavra, que nós possamos ser instrumentos, Pai amado, para anunciar a tua palavra, Pai amado. E que nesta noite, Senhor da glória, nós possamos sair daqui, Senhor, com o coração, Senhor, agradecido, com o coração, Senhor, fortalecido, com o coração, com a convicção, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos e te louvamos e te pedimos, Pai amado, fica conosco, Senhor. Oh, meu Senhor da glória, nos ajuda, precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos, ser conosco mais uma vez. E nos dá, Senhor, do alimento dos céus. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a nossa amada igreja já faz um bom tempo, muitos anos, que separa o mês de maio para trabalhar com mais intensividade os temas voltados para a família. Agora, preste atenção, é intensividade, porque primeira quinta de todo mês é o culto da família em nossa igreja. E algumas revistas da escola dominical, salvo engano, geralmente é no terceiro ou quarto semestre, voltamos também a trabalhar para a família. E nós louvamos a Deus, é um tema vasto, necessário, sempre voltarmos à tecla para cuidar da família, administrar os assuntos mais diversos que existem. O tema que nos foi proposto é a família e os desafios de um novo tempo. Há quanto tempo mais se passa sobre a terra, novidades surgem, com a intenção de destruir a família, distrair a família, por que não dizer, querer desconfigurar a família que o nosso Deus fez. E acredito, meus irmãos, que o motivo para que a família esteja distante do propósito de Deus, enfrente desafios novos, é porque nós estamos distante da família primeira, da primeira família, família máter, como foi o projeto de Deus. Quanto mais distante uma família está dos propósitos pelo qual Deus a fez, mais sofrimento ela terá, mais dificuldades ela enfrentará. Ou então, as dificuldades que ela enfrentará, ela não vai ter os recursos, as armas, ela não vai ter a sabedoria que podia ter, voltando para as Escrituras, voltando-se para a palavra de Deus. Então é verdade, existem desafios novos, do tempo no qual nós estamos inseridos. Mas a palavra de Deus sempre será o nosso recurso para se proteger, para restaurar, para abençoar a nossa família. Eu vi no pastor Josué Gonçalves sobre uma definição do que é patrimônio. O filho dele disse isso, na verdade, Douglas, e ele fez só guardar no coração. O filho ensinando ao pai. O que nós entendemos como patrimônio, Se fôssemos dado uma caneta e um papel, você escreveu o que você tem. Você escreveu a casa, caso você tenha, um carro, caso você tenha. E você ia dar uma descrição dos bens patrimoniais que você adquiriu com a sua vida, ou herdou da sua família, e por aí vai. Aí o pastor Douglas, ele explicou o seguinte: olha, patrimônio é tudo aquilo que você consegue durar, mas, se possível, para sempre. Nós não conseguiríamos levar o nosso carro para a eternidade, Não existe céu para carro, céu para casa, céu para terreno. Mas existe céu para a sua família. Dá para levar a sua família para o céu
e está com você para sempre. Isso não é maravilhoso? Porque esse é o verdadeiro patrimônio pelo qual nós devemos lutar, preservar, proteger e, por que não, administrar nas diferentes crises e desafios do novo tempo pelo qual nós estamos inseridos. Eu acredito que nesse texto apresenta-nos uma série de desafios do nosso tempo e nós devemos, com base nos princípios que há na palavra de Deus, administrá-los e que nós possamos sair melhores das crises do novo tempo que estamos inseridos. Se você quiser acompanhar conosco, a partir do versículo 18, eu identifico a primeira dificuldade, o desafio que esse novo tempo nos impõe. É o seguinte: Deus, Ele continua sendo a fonte de esperança para os conflitos familiares, independente do tempo. Parece simples, né? Deus continua sendo a fonte de esperança para as crises que a família enfrenta. Nunca se teve tanto terapeuta familiar como nesse tempo. Você concorda comigo? Terapeutas familiares, aqueles que aconselham casais, aconselhamento de casais, aconselhamento pastoral voltado para a família. Nunca se teve uma proliferação tamanha. Psicólogos se formam exatamente para trabalhar com famílias, terapeutas que se formam exatamente para trabalhar com famílias. Não tem nenhum problema contra isso, tá bom? O meu ponto aqui não é esse. Glória a Deus pelos profissionais que surgem com o propósito de ajudar a família. Mas independente de quão profissional exista, independente da formação que você tenha na área de família, ou até mesmo você como terapeuta, você como psicólogo, eles nunca vão substituir o poder de Deus para ajudar a sua família em crise. Isso nunca vai substituir a ação sobrenatural de Deus em uma crise que a família enfrenta e da qual nenhum conselho pode ajudar. Entende? Você vai ouvir um conselho, você vai dar glória a Deus pela orientação que você recebeu, no desafio que a sua família enfrente, mas, meu amigo, existe um momento que a família precisa, é do sobrenatural de Deus, é da intervenção de Deus e tem mais. E você sempre terá esse recurso para você dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, os conselhos que eu vi não está dando. As orações que eu recebi, glória a Deus por isso. O apoio familiar que eu estou tendo para essa crise realmente está ajudando. Mas eu preciso da sua ação, Senhor. Eu preciso do sobrenatural de Deus. É de uma resposta que nenhum homem pode dar. Mas o Senhor pode dar a resposta que eu preciso. Deus sempre será a fonte para o sobrenatural que uma família precisa, da restauração que uma família precisa. E, meus irmãos, Ele não se apresenta como pai à toa. Essa nomenclatura que Deus recebe não é porque é bonito chamar Deus de pai, é porque é verdade. Ele é o nosso pai, presente a cada instante, a cada momento. E quando você se dirige a Ele como pai, Ele está disposto a ajudá-lo como filho e como filha que você é. No início de tudo, Deus identificou um problema. Não foi Adão que identificou, foi Deus. E Deus providenciou meios para resolver o problema. O texto, no versículo 18, está escrito assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Isso foi uma declaração de Deus. Não foi Adão que disse assim: Senhor, não estou gostando de ficar só. Mas é a primeira vez na narrativa de Gênesis que aparece essa frase: não é bom. Vocês repararam que durante todo o processo de criação, até na formação do homem, Deus disse que tinha sido bom? E foi bom, e é verdade, não há o que questionar das maravilhas que Deus criou. Mas essa frase, não é bom, só foi dita quando o homem estava sozinho. Quando Deus formou o homem, formou os animais, as estrelas, esse universo pelo qual nós conhecemos, as maravilhas que conhecemos, Deus disse para o homem: não é bom que o homem esteja só. Mas o mesmo Deus que identificou o problema, que é a solidão do homem, foi o mesmo Deus que providenciou uma saída. Logo depois que Deus disse isso, Deus não é de adiamento. Continuando o versículo 18, o texto diz assim: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Quer dizer, Deus identificou a solidão do homem e imediatamente providenciou a solução para o homem. Meus irmãos, esse diagnóstico de problemas que existe para com a humanidade e a resposta que vem de Deus continua a mesma. Você pode até diagnosticar algum problema, mas a resposta certa
vem de Deus, aleluia. Vem do nosso Pai, vem do alto. E a resposta do qual nós não temos solução. Você acha que o homem tinha como fazer brotar uma mulher? Você acha que o homem tinha como criar uma mulher a partir dali? Ele nem sabia o que era uma mulher. Ele sabia o que era solidão. Mas resolver o problema de solidão, ele não sabia. Mas o bom Deus, o bom Pai, providenciou uma saída, uma resposta que realmente resolveria o problema de solidão. Entende? É interessante que com o advento das redes sociais, com o advento do entretenimento, filmes, séries, né? Uma série que você pode, meu amigo, existem séries que têm 10 temporadas. Cada temporada tem 22 capítulos. Cada capítulo tem de 20 a 40 minutos. E tem delas que tem mais de 1 hora de duração. Agora, você imagine 10 séries. É de propósito, é para prender você. Mas com todo esse entretenimento que se tem para assistir dos mais diferentes gêneros, o homem nunca esteve tão sozinho. Parece uma ironia, não é? Quanta distração é criada e o homem continua só. Fala com o psicólogo. Bate um papo aí com um cristão, terapeuta. Converse um pouco para você ver com um psiquiatra cristão. Vai ouvir ele. A resposta dele é uma só. A resposta deles é uma só. O homem nunca foi tão sozinho como nessa geração. Diante de tantas respostas que a humanidade dá para a solidão do homem, elas nunca foram bem respondidas. Porque a resposta certa da solidão do homem, só quem pode dar é quem fez o homem. É Deus. É Deus. Deus identifica a solidão do homem e dá a resposta. E a resposta é uma mulher. A resposta é a partir daí que nasce uma família. Assista o que você quiser assistir, tenha o entretenimento que você quiser ter, mas isso nunca preencherá a solidão do seu coração. Mas uma família pode preencher. É interessante? O que Deus criou pode preencher esse vazio existencial. Um homem sem uma família para amar, para cuidar, para se preocupar, para brigar, é um homem completo. Tudo e mais um pouco. Mas a família tem esse poder extraordinário para que você não se sinta só. E isso não foi uma invenção da minha cabeça ou da nossa. Foi o próprio Deus que fez isso. Deus viu a solidão do homem e providenciou a resposta que ele precisava. Eu identifico, meus irmãos, outro desafio do nosso tempo que a família enfrenta. É só continuar o versículo 19 e o 20. E, meus irmãos, se Deus disse que faria algo semelhante ao homem, Deus ele fez questão de Adão conhecer o que ele já tinha criado. É de propósito, irmãos. Isso é caso pensado. Moisés sabe o que está escrevendo e Deus sabe o que está inspirando. Até o momento a mulher não foi feita, ela não foi criada. Há um diálogo entre Deus e ele mesmo, que há solidão, e haverá resposta, que posteriormente é a criação da mulher. Mas existe aqui um hiato. Sabe qual é o hiato? Antes da mulher surgir, Adão, eu quero que você conheça os animais que eu já fiz. Vamos ler aqui, a partir do versículo 19. Olha o que o texto diz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome ele daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Versículo 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. O ponto aqui, quantos animais Adão conheceu? Só Deus sabe. Irmãos, eu não sei quantos de vocês foram no zoológico. É bonito de se ver, tem diferentes espécies. Mas qualquer zoológico que você for, vai ter 1% dos animais que existem na terra. O único que teve o privilégio de conhecer os animais que havia foi Adão. Conhecer em sua totalidade. Deu nome a eles, das mais diferentes espécies. E cada uma foi passando pela mão de Adão e ele viu esses animais. Deu nome a eles. Mas a conclusão de Adão para com os animais é extraordinária. A conclusão é, Adão não se achou entre os animais uma que fosse semelhante a ele. Você sabe qual é o desafio que a família enfrenta nesse tempo? É a substituição, meus irmãos, de uma família por um animal. Se você cria um gato, se você cria um cachorro
Glória a Deus por isso. Está tranquilo, não tem nenhum problema com isso não. Mas a partir do momento que você chama esse cachorro de filho, a partir do momento que você chama esse gato de filho, você está querendo voltar para um problema que Adão chegou à conclusão. Qual é a conclusão? Nunca será família. Então, essa geração está como está por se afastar dos princípios que a palavra já disse. Meus irmãos, você sabe o que é um gato? Eu também sei. Você sabe o que é um cachorro? Eu também sei. Adão soube quais eram todos os animais da terra. E a conclusão foi: nenhum desses pode ser o meu semelhante. Nenhum desses pode me completar. Então Adão tinha lembrando, meus irmãos, que tinha animais domésticos. Animais que Adão podia criar. Não há nenhum problema com isso, irmãos. Meu ponto aqui não é esse. Meu ponto aqui é: se essa geração tem os animais como família, é porque se distanciaram do que Deus disse para os homens se afastar. Esse não foi o propósito que eles foram criados. Meus irmãos, é maravilhoso criar animais. Sempre criei cachorro na minha casa, gato na casa da minha mãe. Meus irmãos, é maravilhoso o relacionamento para com os animais. Mas preste atenção, não passa disso. Não é meu irmão, entende? Não é uma extensão da minha família. É um animal doméstico, para ser amado, o melhor que você pode dar a ele, está tranquilo. Mas a partir do momento que você traz esse indivíduo e diz assim: aqui é membro da família, aí, por favor, não diga que você é meu irmão não na fé, pelo amor de Deus. Porque, meu amigo, se você me chama de irmão e o cachorro de irmão também, olha o meu nível aí para com a sua família como está baixo. Você está me nivelando por baixo. Não faça o que Deus disse para você não fazer. Não, pastor, mas a sociedade está fazendo. A sociedade está chamando cachorro de filho. Está tranquilo, meu amigo. É a sociedade. Nós não somos guiados pelos princípios do mundo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Ou você muda as bases de fé no que diz respeito à palavra de Deus. Rapaz, o que me diz que pode ser família ou não? É as escrituras. Eu posso chamar os animais de família? Não, eu não posso pelas escrituras. Meu amigo, ou você fica nela, ou você sai dela. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha, meu amigo. Não tem meio termo. Trate os animais como animais, entende? Você tem todo amor pelos cachorrinhos, né? Mas você vai lá na feira pública lá da China, está um animalzinho tratado, cachorro, para você comer. Entende? Esse apego que algumas culturas têm, é porque a fome não arrochou, meu filho. Procura um cachorro aqui na Venezuela, vai lá procurar os bichinhos, vai. Não tem um, serviu para matar e dar de comer a família. Porque para isso eles foram criados. Na verdade, até o momento não, né? A partir de Gênesis 9, é que Deus disse a Noé: olhe, tudo que rasteja, tudo que voa, tudo que tem 4 patas, mata e come. Então é para isso que foram criados. Quer domesticar, glória a Deus. Mas isso, irmão, está se tornando um problema sério. É pensar que isso, não está tranquilo, não está tranquilo. Distanciar-se da palavra de Deus é criar outro segmento e só vai trazer prejuízo para você. Irmãos, todas as orientações bíblicas é para nossa proteção. Todas as orientações. Isso não é um déspota que não tem prazer para com seus filhos. Deus sabe o que está dizendo. Quantas crianças com problemas de asmas, com problemas cardíacos, problemas respiratórios mais variados possível, por causa do bendito gato dormindo na cama. Ele não foi feito para dormir na sua cama. Minha irmã, se o gato está prejudicando o seu filho, pega esse gato e dê para alguém, doe. Agora, sabe por que você não consegue fazer isso? Porque você ama mais esse gato do que o seu filho. Porque você prefere ver o gato fazendo miau para você do que o seu filho respirar bem. É cômico, né? Mas isso é uma desgraça dessa geração. Irmãos, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu derrubava gato na pedra. Só servia para isso mesmo. Quando eles começavam a brigar em cima de casa, mamãe dizia: meu filho, agora é contigo. Eu disse: só se for agora, mamãe, com a baladeira. Irmão, não estou incentivando isso não, viu? Eu estou explicando o que eu fazia. Estou justificando não. Mas eu sei que se eu fizer isso hoje, eu vou cair para a cadeia. Aonde essa família desses novos tempos chegará? Esse gato não pode ser mais tratado como gato, né? Mãe, pelo amor de Deus, se livre desse gato.
se livre desse animal, se traz prejuízo para a sua família. Tem até uma música que foi muito famosa no Brasil, era uma música de separação. Aí no final da música ele dizia assim, você pode ficar com a casa inteira, mas eu vou ficar com o violão e o cachorro. Essa música viralizou o Brasil, e onde eu passava e escutava aquilo, eu digo, troca maravilhosa, um gato, um cachorro, por uma casa. Mas meu amigo, está daí para frente, Adão chegou à conclusão seguinte, os animais nunca serão minha família. Adão olhou cada um e disse assim, Pai, nenhum desses é meu semelhante. Quando Adão chegou a essa conclusão, aí chega no versículo 21. Olha o que diz o versículo 21, olha como é bonito o versículo 21. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Aí o texto diz, tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. Versículo 22, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e levou a ele. Então os animais nunca vão substituir a maravilha da criação que é a mulher. A maravilha da criação que é o surgimento de uma família. Entende? Entre ambos, Adão falou assim, o que é mulher? Quando Adão viu a mulher, parte dele, uma extensão dele, para ser amada, a partir daí Adão soube o que é trindade. Adão soube o que é dois se tornar um só. Adão não fazia ideia do que é uma comunhão para com um igual a ele, porque Deus sabe o que é isso, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando a mulher surge, aí Adão entende a grandeza de Deus, a majestade de Deus e a unidade que se pode ter em Deus. Meus irmãos, a mulher veio para resolver um problema do coração do homem e existencial do homem, que é a criação de uma família. Então, quando você decide ser um solitário, quando você decide ser uma mãe de pet, tem até mãe de árvore, viu, irmão? O negócio está feio mesmo, viu? Quando você decide ser mãe, sabe a Deus de quê? Que não é um filho de verdade. Esse vazio nunca sairá do seu coração. E não sou eu que estou dizendo, foi Adão que disse. Foi Adão que viu todos os animais e disse assim, não completou. O vazio continua. Quando surgiu a mulher, é que Adão faz a primeira poesia da Bíblia. E a poesia é bonita, não é? Olha o que diz a poesia. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Que maravilha, né? É a primeira poesia dita a uma mulher. Será que é por isso que mulher gosta de poesia até hoje, em sua maioria? Não todas, viu? Não invente de ser poeta para quem não gosta, que você vai perder. Mas em sua maioria a mulher gosta do romântico, não gosta? Eva também adorou isso. Eva também amou isso. Mas o motivo, meus irmãos, dessa canção de Adão, é que Adão entendeu que tudo que Deus criara não se comparava à mulher. Hoje existe uma disparidade, uma briga, uma rivalidade entre homens e mulheres. Existe o machismo, que é uma distorção do que é o homem, o feminismo, que é uma distorção do que é a mulher. E isso só acontece porque a gente não entendeu que um completa o outro. Nós não somos inimigos, nós somos uma família, que eu preciso de uma mulher e a mulher, consequentemente, precisa de mim. Foi por isso que Adão fez esse cântico poético para celebrar a criação de um igual a ele. Tem um comentarista que é bonito o que ele diz sobre a mulher, é bonito. Por que Deus tirou da costela, né? Martin Henry, né? Por que Deus tirou da costela? Não tinha outro canto? Tinha outro canto. Mas ele diz assim, não tirou da cabeça para que o homem não quisesse dominar a mulher. Deus não tirou dos pés para que o homem não quisesse pisar a mulher. Deus tirou da costela por dois propósitos. Primeiro, porque está embaixo do braço para protegê-la. E da costela que está próximo do coração para amá-la. Deus sabe o que está. Até a costela tem uma coisa maravilhosa aí. Por que foi aí e não em outro canto, né? Então, pisar a mulher, humilhar a mulher, bater na mulher, humilhar a mulher, é uma distorção do plano original de Deus.
E se existem brigas nessa geração, desses gêneros feminino e masculino, é porque a gente se distanciou do propósito da criação de Deus. E eu concluo, meus irmãos, outro problema que surge, e o último que eu compartilho com vocês, a partir do versículo 25. É na família que no início do 24, é melhor. O texto diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando uma mãe sabe o seu lugar de mãe e um pai sabe o seu lugar de pai, quão felizes é essa nova família, não é? Agora, a partir do momento que uma mãe quer ser a mãe de sempre e o pai quer ser o pai de sempre, mesmo que ele seja casado, barbado, tendo a sua casa, quão infeliz será o casamento do seu filho. Porque os filhos, eles nascem com o propósito de começar outra família. Então você prepara-os para casar. E quando eles se afastam de você, não é um abandono, entende? Se vira, pai, eu lá quero saber de você. É pecado fazer isso. Mas é respeitar a família que você deixou e aprendeu com ela. E agora você vai ter que cuidar da nova família que surgiu. Mas, irmãos, a coisa está tão séria que tem homens que não aprenderam a ser homens. E eu culpo isso, os pais e as mães. Sabe quando os dois estão conversando, o marido e a mulher, e falam assim: amor, eu estou pensando em comprar um carro. Rapaz, que maravilha, meu esposo. Qual é o carro que você está querendo comprar? Então, esse aqui, o que você acha? Rapaz, é bonito. E essa cor? Rapaz, eu gostei dessa cor. Esse vermelho é maravilhoso. Minha filha, tá beleza. Aí o filho sai do diálogo com a mãe e vai mostrar para a maninha. Com a esposa, diálogo com a esposa, combinado. E vai conversar para a maninha. Mãe, eu estou pensando aqui com a minha esposa em comprar esse carro. Meu filho, que cor feia é essa? Sabe o que o banana faz? Liga para a esposa. Amor, vai ser mais vermelho não. Mãinha disse. Sua mãe vai dar esse carro, é ela que vai dar. Porque assim, se é ela que vai dar, aí ela vai dar a cor que quer. Mas sabe por que acontece isso? É porque a gente não entendeu isso aqui. Deixará pai e mãe e se unirão. E os dois se tornarão uma só carne. Se surgir uma outra família, você não pode meter o bedelho. E se você meter, essa família será infeliz. Ele não será o homem que devia ser, e ela não será a mulher que devia ser. Mas pense numa coisa maravilhosa, é o suporte de um pai e de uma mãe quando o casal está em crise, não é? Você tem seu pai para socorrer, uma mãe. Então, meu ponto aqui não é esse. O problema do nosso tempo é que os pais querem ser sempre pais em uma família que não é a dele. A família que surgiu não é a sua, é outra família. E eu concluo a minha palavra, finalzinho do texto, muito conhecido por sinal, é o versículo 25, que é outro dilema, e maravilhoso por sinal, diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Meus irmãos, se na minha família eu não posso ser quem realmente sou, eu vou ser aonde, né? Se não é a minha esposa que eu possa confessar os meus pecados, pedir para que ela ore por mim, apresentar os meus dilemas do meu coração para ela, porque assim, os dois estavam nus, até aí, tranquilo. Mas a tônica de Moisés é: e não se envergonhava. O ponto aqui é o seguinte, é que eles se achavam tão livres, eles se achavam tão puros, que não tinha necessidade de ter vergonha. Então que você, mulher, seja um referencial de confissão para os pecados do seu marido. Ora por ele. Se ele confessar, ajude-o. E que o homem seja um referencial de confissão do pecado da mulher. Porque o único local que eu posso ficar nu, sem ter vergonha, é na minha família, no meu casamento. Entende? E eu não estou falando de sexualidade. Estou falando de intimidade, de cuidado, de zelo, entende? E essa geração está do jeito que está, porque a gente perdeu a vergonha. Você
tem toda a facilidade de se expor na internet, de se expor das mais diferentes áreas, mas aonde você pode se expor sem vergonha, é na sua família, é no seu casamento. É ali que você pode se expor, abrir o seu coração, tratar o seu coração, dizer os seus medos, é na família. Esse foi o reduto criado por Deus para lhe proteger. Fazer isso do lado de fora é pedir a destruição da sua família. A minha intenção nessa noite é mostrar que os problemas são novos, é verdade, mas a solução é antiga, é na palavra de Deus. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas, aprenda a amar a sua família como Deus quer que você ame. Os desafios surgirão, mas a volta para as Escrituras continua sendo o refúgio para a minha família, a bênção para a minha família e para a sua. Que Deus te abençoe e que essa palavra tenha sido uma bênção para o seu coração. Amém.